Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse dia. Você está recebendo esse vídeo aí agora, manhã de domingo, mas que Deus abençoe você também que vai assistir essa aula aí em dias posteriores. Eu quero iniciar aqui orando. Vamos orar para nós começarmos a nossa aula? Curve a sua cabeça aí de sua casa, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento. Ó Pai, bendito é o Senhor. E eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na compreensão dessa lição. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, aprender, para que possamos, Senhor, ser, ó Deus, ouvintes, praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, através dessa lição, fala comigo e fala, ó Deus, com quem está nos ouvindo neste momento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa lição desse trimestre, nós estamos aqui falando sobre o livro de Esther e dos grandes feitos que Deus operou nos tempos da rainha Esther. Neste domingo, dia 28 de fevereiro, nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. E o tema da nossa revista é Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Olha que tema maravilhoso, que tema extraordinário e muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Mais que nunca precisamos ter isso em mente e guardado no nosso coração, de que Deus é um Deus que trabalha em favor dos que neles confiam. Amém? O texto áureo aqui, o texto de reflexão, ele está no livro de Esther, capítulo de número 6 e o verso de número 3. E diz assim, olha: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. A verdade aplicada aqui é que o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Queridos, todos nós, ou a grande maioria de nós, conhecemos essa história contida no livro de Esther, a história do seu tio Mardoqueu, um judeu sincero, temente a Deus. A Bíblia dá testemunho de Mardoqueu, que servia ao Senhor constantemente. Era um homem piedoso e que também servia no palácio do rei Assuero. E a Bíblia nos diz que determinada feita, falamos aqui de forma resumida, Mardoqueu, ele, quando de serviço no palácio do rei, ele ouve 2 eunucos, assistentes pessoais do rei Assuero, que tramavam contra o rei, tentando matá-lo. Ao ouvir essa história, Mardoqueu ou Mordecai, é um outro nome de uma tradução também, de uma versão da Bíblia, ele, ouvindo isso, ele vai até a sua sobrinha Esther, relata todo aquele projeto que visava tirar a vida do rei, e então o rei, sabendo disso, a Bíblia diz que aqueles 2 eunucos foram presos e foram condenados à morte, e por aquele ato a vida do rei foi preservada. O rei não ficou sabendo da história. A história ela não foi amplamente divulgada, mas como de costume, os atos do rei, tudo o que acontecia no palácio era registrado em um livro de crônicas.
E essa história, esse momento aqui em que Mardoqueu ele avisa da conspiração contra o rei, foi registrado no livro das Crônicas do Rei. Pois bem, o tempo passa e surge um personagem na história por nome Naamã. Esse Naamã era um alto funcionário, o segundo, para ser mais preciso, na escala da hierarquia do reinado babilônico. Ele, por ordem de um decreto, obriga que todos os cidadãos do reino se encurvassem em reverência a Naamã quando esse estava de passagem. E a Bíblia nos diz que todos se curvavam, porém o judeu Mardoqueu não se encurvava, não se inclinava perante Naamã. E isso despertou em Naamã a sua ira e o furor se acendeu contra Mardoqueu. E a Bíblia diz que pelo seu privilégio, pelo seu contato, a sua proximidade que Naamã tinha com o rei Assuero, ele o força, entre aspas, persuadindo-o a editar um decreto de morte para quem não se curvasse diante de Naamã. Então, esse é o breve relato do contexto em que nós chegamos aqui, no momento em que nós o lemos. Porque a Bíblia diz que, certa feita, o rei Assuero, ele perde o sono. E eu acho isso aqui muito interessante na Bíblia, eu acho isso muito lindo, porque Deus tinha um plano de salvação para o povo judeu. E agora, por decreto, o povo judeu corria risco de morte, porque eles deveriam adorar a Deus e não se prostrarem a outros deuses ou a quem quer que fosse. Mas então a Bíblia nos relata que nesse exato momento aqui ele perde o sono, o rei Assuero, e ele acorda no meio da noite e chama os seus jovens, os seus moços que lhes auxiliava, pede para eles que trouxessem o livro das Crônicas dos Reis e que fosse lido ali o que continha naquele livro. E providencialmente, eu creio que direcionado por Deus, eles abrem justamente no momento em que se relata o feito de Mardoqueu anteriormente. E aí sim nós entramos aqui no versículo que nós lemos, onde o rei pergunta o que foi feito para Mardoqueu, que honra lhe foi dada. E aí eles respondem, coisa nenhuma foi feita para eles. Queridos, fique bem claro para nós, precisamos entender essa verdade. O temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encarar a vida e nos livra de muitos males. O temor do Senhor é verdadeiramente a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender aqui algumas lições. E uma delas é que a vida muda quando Deus faz parte dela. Olha que coisa interessante, irmãos. A nossa vida, ela é feita de momentos de altos e baixos, momentos de alegria, momentos em que a gente sente tristeza. A nossa vida é assim. E sabe, tem muitos momentos da nossa vida que a gente chega a se queixar e a pensar que não tem mais jeito, que tá pela dificuldade da situação, que não vai ter saída para nós. Porém, o que nós vamos passar a estudar aqui e que faz correlação com o texto que nós lemos e com aquilo que Deus efetuou na vida de Mordecai,
né, de Mardoqueu, é que o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Isso aqui é animador e revigora, né, a nossa alma, a nossa vida, o nosso ânimo, em dias tão tribulosos. Nós precisamos sim ser revigorados, né, pela palavra, pelo Espírito, pela nossa esperança. E aqui a gente vai ser revigorado por essa palavra, amém? Veja só, a gente precisa entender que a aflição aqui ela é um solo fértil para o momento do milagre. Mardoqueu e o povo judeu estavam debaixo de um projeto maligno de extermínio. E as expectativas eram as piores possíveis, porque um decreto do rei ele não podia de forma alguma ser revogado. Então, o que acontece? Deus ele entra em cena. A verdade aqui é que pelo fato de que Mardoqueu não se ajoelhou diante de Amã, Amã ele fica irado, mas algo interessante aqui é que Amã não sabia que era Deus quem estava agindo por intermédio de Mardoqueu, que, como já foi dito aqui, era fiel, temente ao Senhor e era um homem que tinha esperança em Deus. Nós vamos ver isso aqui. E olha, queridos, aqui já fica uma lição grande para nós, para mim e para você. A gente vai entender aqui, vendo essa história, que o agir de Deus ele é extraordinário. O agir de Deus é lindo, né? É maravilhoso. Queridos, a gente precisa entender aqui, antes da gente caminhar, o que é temor. Porque muito se fala do temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a gente entende, pesquisando e lendo a palavra de Deus, que a palavra temor aqui, ela significa um ato ou um efeito de temer, de ter medo, receio. Quando nós trazemos isso para a realidade bíblica, nós passamos a entender que quem teme a Deus, que quem teme ao Senhor, não é quem tem propriamente medo de Deus, apesar de que o temor do Senhor também fala disso, mas numa forma mais ampla, e eu creio que mais apropriada para essa palavra, o temor aqui não é da pessoa de Deus em si, mas é o temor que a pessoa precisa ter para que não venha a desagradar a Deus, para que não venha a correr em desobediência ao Senhor. Aí sim entra o temor. Por quê? Porque nós sabemos que quem desobedece, que quem não honra ao Senhor, ele corre o risco, e sério risco, de ser uma pessoa amaldiçoada, de ser alguém que não vai receber de Deus o melhor, a concretização dos planos do Senhor na vida. Então, queridos, o temor do Senhor, o medo de desapontar a Deus, o medo de contrariar a esse Deus amoroso, bondoso, é que deve cercear os nossos atos, é que deve nortear o nosso caminho. Então aqui a gente precisa entender isso, que o temor do Senhor, ele é o medo de desagradar a Deus, ele é o pavor de causar um sentimento desagradável no Senhor. Então olha, a gente tem que ter esse pensamento na nossa vida: longe de mim pecar contra o Senhor, porque eu temo não ser agradável diante dos olhos do Senhor. Esse é o verdadeiro, o motivo, né, a visão, melhor dizendo, dessa palavra aqui, temor. E então eu repito que o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nessa terra. Meus irmãos, a verdade aqui é que quando nós lemos esse texto, nós entendemos aqui que o povo hebreu, o povo de Esther e o povo de Mardoqueu estava dominado e escravizado.
Eles estavam no cativeiro babilônico e ainda mais agora correndo risco de morte. Mas o que é interessante aqui é que, contudo, o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele não deixou de amar a ninguém, mesmo eles estando em terras estrangeiras. O amor de Deus é lindo, é precioso. Talvez você que está aí me ouvindo aí, alguém que está aí afastado do caminho do Senhor, vai aí uma palavra de Deus para você. Olha, não importa onde você esteja, o amor de Deus, Ele te alcança. Basta que você possa abrir o seu coração e o seu entendimento para ouvir essa palavra e receber o amor dEle, Nós precisamos entender também que Deus está do nosso lado. Deus está do lado do seu povo, meus irmãos. Confiemos nisso. Nós precisamos confiar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Deus está do nosso lado. Deixa eu ler aqui o capítulo 4 do livro de Esther e o versículo de número 14, que diz assim, olha, Mardoqueu falando para Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Preste bem atenção nisso. Mardoqueu diz para ela assim, fala, se você se calar agora, Esther, se você não se manifestar agora nesse momento, em que era o momento que Esther deveria estar na presença do rei e interceder pelo povo e dizer da trama de Amã contra Mardoqueu, e a gente conhece a história que Amã acaba sendo depois enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu, mas é justamente nesse momento que Mardoqueu diz para ela, fala assim, se você não falar, certamente de outra parte virá socorro e livramento. Deus está do nosso lado, meus irmãos. Deus está do nosso lado. Deus honra os seus servos fiéis. Quem é fiel, Deus tem prazer em trabalhar em prol de quem é fiel. Foi isso que aconteceu. Mesmo consternado, mesmo estando ali perplexo com a situação, Mardoqueu ele não abriu mão da sua fé. Olha que lição extraordinária. Precisamos crer que Deus está do nosso lado, porque a partir do momento que nós duvidamos disso, a nossa fé, ela se abala e ela se torna uma fé líquida e começa a se esvairir da nossa vida. A gente perde a fé, mas a gente tem que entender que mesmo no momento de dificuldade, no momento terrível, Mardoqueu, ele não abriu mão da sua fé, em nome de Jesus. Por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, por maior que seja o problema, a necessidade, eu sei o quanto isso é difícil de suportar, mas olha, não perca a fé em Deus. Continue crendo, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Mardoqueu, meus irmãos, ele tinha plena certeza que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele tem o controle e nunca se esquece dos seus filhos. Nós precisamos entender isso aqui também, que Deus ele não se esquece de nós. Vai aí uma outra palavra para você. Talvez você esteja pensando que Deus não está olhando para você, que Deus não te enxerga, que Deus te esqueceu. Queridos, Deus não esqueceu. Lembra daquilo que nós fizemos aqui à guisa de introdução? Foi escrito no livro das crônicas. Todo mundo se esqueceu. O rei não se lembrava mais. Todos se esqueceram. Mardoqueu voltou a fazer as suas atividades, porém um dia aprove a Deus fazer com que o rei se lembrasse. E olha, um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai ser no tempo de Deus.
Deus vai fazer com que se lembrem de você. Deus vai fazer com que a circunstância mude. Deus vai levantar meios e prover recursos para que você receba a sua promessa, para que os planos dele se cumpram na sua vida. Então nós precisamos entender isso. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Amém? Então a gente tem que entender isso. E precisamos entender também, queridos, que quem dá a última palavra é Deus. Apesar da sentença, apesar do decreto contra Mardoqueu e o povo hebreu, é Deus que dá a última palavra. Então, uma onda aí de sentenças, de decretos governamentais, cada um edita o seu decreto e faz da forma como quer, mas deixa eu te lembrar de uma coisa: tudo está no controle de Deus, e quem dá a última palavra é Deus, não é governo, não é prefeito, não é autoridade alguma na face dessa terra. Quem dá a última palavra na sua vida e na minha vida, quem tem ponto final, quem tem vírgula ou quem tem uma continuidade da história, é Deus. Então confie nessa palavra. Por mais assustador que sejam esses dias, por mais nebulosos que sejam as provisões, Deus está no controle de tudo. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Continue tendo fé, continue acreditando que Deus, no momento dele, ele vai se levantar em nosso favor. Vamos prosseguir aqui, queridos. Aqui a gente entende que o agir de Deus, ele é perfeito. O agir de Deus é perfeito, irmãos. Quando Deus permite que sobrevenha alguma luta na nossa vida, a intenção, ou seja, o resultado o resultado do qual se espera, é um resultado de nos abençoar, Nunca, tendo essa compreensão, nunca deixe de honrar ao Senhor. E eu abro uma aspas aqui, chama a sua atenção para essa palavra honra. Honra, irmãos, significa reverenciar, estimar, ter estima, valorizar. No grego, a palavra honra, um dos seus significados é fixar valor. Mardoqueu era alguém que tinha um extremo valor na comunhão com Deus. E aqui fica uma reflexão para mim e para você. Qual é o valor que nós estamos dando para a nossa comunhão com Deus? Que valor que tem a palavra de Deus na nossa vida? Que valor que tem a presença do Espírito na nossa vida? Que valor nós damos à comunhão com os nossos irmãos, à congregação dos justos? Qual é o valor que nós estamos dando a estas coisas? Nós precisamos refletir nisso, porque se nós não dermos o devido valor, nós estamos incursando em desonra ao Senhor. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, Mateus capítulo de número 13, os versículos 57 e 58, diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus dizendo, e ele continua, ele diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Está na palavra do Senhor. Esse daqui é um fato onde é narrado que Jesus só não fez mais coisa por causa da incredulidade do povo. E olha, porque eles não o honraram, a Bíblia chama essa desonra de incredulidade. E fica aí para mim e para você essa palavra. Quando desonramos a Deus e impedimos que o seu poder haja em nosso favor. Foi isso que aconteceu. Jesus só não fez mais coisas porque ele não recebeu honra, não foi honrado. E esse receber honra aqui não é ser honrado como nós pensamos, nessa honra material. Não.
é justamente aquilo que nós dizemos: ele não foi valorizado, ele não foi estimado, ele não foi reverenciado como sendo o Deus encarnado. E aí aquele povo deixou de receber bênçãos por causa dessa irreverência, né? Nunca deixe de honrar ao Senhor. Nunca deixe de honrar ao Senhor. Mesmo em meio às adversidades, confie somente no Senhor. Queridos, acima de qualquer coisa, devemos nos espelhar na vida de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele nos mostra que nós só devemos prostrar, só devemos adorar, reverenciar somente ao Senhor. Devemos honrar ao Senhor em todos os fatos, através da nossa existência, família, missão, finanças. Nós devemos honrar a Deus em primeiro lugar, né? E quem honra a Deus, queridos, é por Ele honrado. Veja só que coisa maravilhosa. Quem honra a Deus é por Ele honrado. Para sermos honrados por Deus, nós temos que honrar a Deus. Nós temos que ter uma vida que dignifique, que honre ao nome do Senhor, que honre a Deus, né? Nós temos que entender que a nossa confiança em Deus, ela faz toda a diferença. Precisamos entender que confiar em Deus faz toda a diferença na vida do cristão. Olha a diferença que fez na vida de Mardoqueu. Ele não desistiu, ele não deixou de crer, não deixou de confiar. Lembra do versículo 14 que nós lemos? Mardoqueu olha para Esther e diz assim: se você não falar nada, o livramento, o socorro vai vir de qualquer outra parte. Ou seja, Mardoqueu confia plenamente no Senhor. Confia sem ressalvas no Senhor, né? Então, diante dessa confiança, veja só, o que parecia impossível aconteceu. O socorro, ele veio, né? Livro do profeta Naum, capítulo 1, melhor dizendo, e o versículo 7, a Bíblia diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus conhece os que confiam nele, e ter confiança em Deus faz toda a diferença, meus queridos. Então, precisamos aprender. Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus, a nossa fé na promessa de Deus. Acredite na promessa de Deus para a sua vida e acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, confie em Deus. Confie em Deus. Eu torno a dizer, por pior que esteja a situação, por mais ameaçador que sejam os tempos, confie em Deus, porque Deus não esquece, Deus não desampara, Deus vai honrar o povo que confia nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca se esquece de honrar os seus amados. Deus nunca se esquece de honrar os seus. O fato é que quando Amã vai diante do rei e diz assim: olha, para tramar contra Mardoqueu, o rei que perdeu o sono, melhor dizendo, durante a noite, ele chega, quando Amã chega, ele diz assim: eu tenho uma tarefa para você. Você vai pegar o cavalo, você vai pegar a veste real e você vai fazer uma missão para mim. Amã pensa que ele está falando com ele, mas a verdade é que ele diz assim: quem é esse homem que deve ser honrado dessa forma? E o rei diz: é Mardoqueu. No momento certo, Deus exaltou. Veja lá, Esther capítulo 6 e o versículo 11. E saiu pela cidade Amã dizendo essas palavras: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Veja que aquilo que Amã queria para ele,
agora ele está executando na vida de Mardoqueu. Deus sabe trabalhar, meus irmãos. Deus sabe trabalhar, Ele é fiel. Não perca a sua esperança em Deus. Não importa o período que você estiver passando, não importa. Deus se lembrará de você. Deus se lembrará de mim. Deus se lembrará da sua igreja, Deus se lembrará do seu povo, meus irmãos. Não importa o momento, não importa a circunstância. E meus queridos irmãos, para terminar, precisamos entender mais uma grande verdade, que o oponente, que o inimigo não impede a honra na nossa vida. Não impediu na vida de Mardoqueu e não vai impedir na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus, Ele pode nos exaltar, sim, nessa terra. Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, sim, para o seu povo, para mim, para você que me ouve aí. Basta confiar, basta permanecer que Deus vai agir, meus irmãos. Todas as injúrias que Satanás lançou sobre a nossa vida e os seus ferrões inflamados cairão por terra, e os planos que ele tem feito para te apagar serão todos destruídos pelo poder de Deus. O inimigo não vai triunfar. Ele pode até ter um momento em que ele vai ter permissão para agir, mas ele não vai triunfar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Creia nisso, creia na palavra de Deus. O que nós estamos estudando aqui é isso. Deus fez assim com Mardoqueu. Deus fez muitas outras coisas ao longo da história pelo seu povo, e Ele vai continuar fazendo por mim e por você. Creia nessa palavra, meus irmãos. A verdade aqui, meus irmãos, é que a história de Mardoqueu, ela nos conta que Deus faz coisas extraordinárias na vida do seu povo. A história de Mardoqueu conta que ele fez da sua vida uma entrega pessoal ao Senhor, e por isso ele foi honrado. Honremos ao Senhor com a nossa vida, honremos a Deus com a nossa fidelidade. E aqui eu concluo, meus irmãos, essa lição. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que sejamos assim como foi Mardoqueu, firme na fé, constante, perseverante, confiante nas promessas do Senhor. Apesar dos pesares, confiando que Deus, Ele socorre aqueles que confiam nele. Honremos ao Senhor, meus irmãos, que Ele vai nos honrar. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, e eu encerro por aqui essa aula, e que essa lição ela fique aí na sua mente, no seu coração, produzindo frutos durante essa semana e durante os dias que aí virão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.